Boa noite, paz do Senhor, meus irmãos, família UBPC de Rio do Sul. Esperamos, né? Aqui nós, pastores, esperamos que esteja tudo bem com sua casa, na sua casa, com você e tudo mais. Esse é o nosso desejo, é nisso que cremos e oramos por isso, para que tudo esteja bem com vocês. Queridos, nós resolvemos hoje não fazermos nada ao vivo, em decorrência aí desse congestionamento que está aí na internet, muita gente usando, e os vídeos não têm chegado com qualidade. E não é esse o intuito. O intuito é que você possa, mais até do que nos ver, pelo menos poder nos ouvir, porque é a palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Então, em decorrência disso, a gente resolveu, para hoje, fazer esse vídeo gravado, para que você, em algum momento com sua família, ainda neste dia, possa meditar, né? Na verdade, a gente vai, depois de gravado, postar próximo ao momento do culto, para que você, com sua família, possam se reunir e ouvir, participar desse momento, que é um momento de reflexão da palavra de Deus. Farei diferente das outras vezes, não vamos cantar, apenas vamos trazer uma palavra de Deus, vamos refletir aqui por alguns minutos sobre algo importante, né, que tenho certeza que será de grande relevo espiritual para a sua vida. Mas antes, eu quero orar com você e depois de orar, eu quero então falar um pouquinho sobre como as coisas estão andando, e aí vamos refletir na palavra de Deus. Amém? Ore comigo, vamos fazer como se fosse na igreja. Agora curve sua fronte e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser grato a Ti por essa oportunidade em que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, para, Senhor, comentarmos um pouco, para difundirmos um pouco, para fomentarmos um pouco a respeito, Pai, das coisas do reino dos céus. Pai, que o Senhor esteja nesse lugar, que o Senhor esteja nesse negócio, e que em cada casa, que em cada sala, que em cada quarto, aonde, Senhor, as pessoas estarão ouvindo esta palavra, ali possa estar a Tua presença, que o Espírito Santo esteja convencendo e que o Teu nome seja glorificado. Que esta meditação, que esse tempo de parada para ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, para meditarmos na Tua palavra, seja de grande proveito e traga aqueles que vão participar, aqueles que terão acesso, Pai querido, a este momento, que traga vida e que seja um momento, Pai querido, de grande, Pai querido, utilidade para cada família, para cada pessoa. Que toda a atmosfera negativa caia por terra e que seja um momento abençoador para todos quantos participarem. Que o Teu nome seja glorificado, é o que eu te peço em nome de Jesus e desde já te agradeço. Amém. Amém, queridos? Então, salve os irmãos com a paz do Senhor, né? Estamos aqui hoje gravando, né, de forma gravada, para que o áudio e a qualidade do vídeo seja melhor e tudo dê certo. Diante desses acontecimentos, desta pandemia, nos dito, pode ser que mude, está tudo caminhando para mudar, mas até o dia 19 do mês de abril, a princípio as igrejas não deverão, né, pois o decreto é para 30 dias, foi dado esse decreto, dia 19 de março, que as igrejas não deveriam trazer aglomerações. Mas isso está mudando. Pode ser que já na semana que vem isso acabe e a gente consiga cultuar na igreja. Mas até que isso aconteça, nós vamos continuar tendo contato com os irmãos nesse formato aqui, digital, para que nós, como pastores, possamos fazer a nossa parte e você que tem o direito de ser pastoreado, ainda que não pessoalmente, possa ter o seu pastor aí de forma digital trazendo uma palavra para você e sabe que o telefone está ligado, precisou de alguma orientação, alguma palavra, alguma coisa, pode ligar para nós, que nós estamos aqui para te atender. Amém? Estamos com saudade de cada um de vocês e cremos que daqui a pouco tudo passa e vai dar tudo certo. Amém? O negócio é prestar atenção
naquilo que a Bíblia diz. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Então é isso que temos que fazer neste momento. Amém? Hoje eu vou estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida e a gente vai fazer isso. É uma reflexão aí. Eu acredito que não vai passar dos 30 minutos de mensagem, porque o intuito é que você possa parar e ouvir e refletir, né, naquilo que a gente vai comentar, sempre de forma curta, mas muito objetiva, para que você possa ser alcançado aí na sua casa com a sua família, tá bom? Peço que você tenha reverência, não é porque você está em casa que você deve levantar toda hora para ir no banheiro ou se dispersar, que você possa agora, nesse momento, ficar aqui comigo, para que a gente possa juntos crescer em graça e em conhecimento através da palavra de Deus. Amém? Vamos à palavra de Deus, queridos. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e é uma palavra muito importante, um tema muito atual e é algo que tem muito a ver com esse momento. Não o momento que o mundo está vivendo, mas o momento que nós estamos vivendo. E para isso, assim como na igreja, abra sua Bíblia aí, eu vou te dar um tempo para isso, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 26, Mateus capítulo 26, verso 40. Vamos ler alguns versículos aqui em Mateus 26, depois vamos ler em Mateus 24, e aí eu vou falar para você sobre a ideia central da mensagem dessa noite, amém? Mateus capítulo 26, verso 40, amém? Já achou? Tá achando? Procura lá, né? É um culto normal, então procura aí na sua casa. Imagina que você está na igreja, aqui no templo, e lembre-se que você é a casa favorita. Deus habita em você. Então, com toda reverência, vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 26, Mateus 26, verso 40, diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Aí no 41 ele vai dizer: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verso 42. E retirou-se outra vez para orar. Verso 43. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Verso 45, somente a parte A. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Vamos agora a Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Só voltar aí 2 folhas, talvez, para trás. Mateus 24, verso 42. Nós lemos Mateus 26, lemos 26, 40, 41, parte A do 42, fomos para o 45 somente a parte A, e agora vamos para Mateus capítulo 24, versículo 42. Amém? Certamente tu já achou, né? Então vamos lá. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? É uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Verso 46. Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Você deve estar se perguntando: pastor, que palavra é essa?
Estivemos lá na frente, agora voltamos para trás. Que palavra é essa? Queridos, eu quero meditar com você sobre um tema. Como Jesus nos encontraria? Se fosse hoje a vinda dele, o que ele nos pegaria fazendo? Se Jesus voltasse hoje, como ele nos encontraria? Se fosse hoje a volta de Jesus, e pode para alguns hoje ser a volta de Jesus, porque alguns podem morrer de infarto, outros podem morrer por uma série de questões, e para aqueles que morrem, Jesus para ele veio naquele momento. Imaginem que Deus abrevie os seus dias, que Deus mude os planos e decida recolher você dessa terra. Como ele encontraria você? Como ele acharia você? No texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus, ele vai com os seus 12 discípulos ao Getsemane e chega a uma altura do Getsemane, ele vai dizer para 9 dos seus discípulos que fiquem ali, e aí ele vai pegar somente 3 dos seus discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele vai pegar 3 dos seus discípulos e vai convidar para que vá um pouco além com ele, e aí agora Jesus abre seu coração, dizendo que está aflito, dizendo que está sentindo a dor antecipada do Calvário e convida eles para vigiar com ele, convida eles para viver esse momento com eles. Jesus agora deixa eles também ali, um pouco à frente dos outros 9 e vai um pouco mais à frente sozinho para orar. E daqui um pouquinho dali um momento, Jesus volta, depois de um certo tempo, a Bíblia não aponta quanto tempo, mas depois de um certo tempo, Jesus ele retorna e a Bíblia vai dizer que ele encontra eles, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Jesus vai chamar a atenção deles e vai fazer uma pergunta, dizendo: não podeis velar comigo pelo menos uma hora? Não podeis ficar comigo nesse momento agonizante, antecipado do Calvário? Jesus fala isso e diz: olha, vocês devem vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vai se retirar novamente e daqui a pouco ele volta. E quando ele volta, os encontra novamente dormindo. Jesus certamente os chama novamente a entender que o momento não é de dormir, o momento é de vigiar. E aí ele se retira e quando volta, verso 45, novamente por 3 vezes, ele os encontra dormindo. Deixa eu te dizer que o dormindo, trazendo para os dias de hoje, não literalmente falando, deve significar o sono, no caso propriamente dito. O estar dormindo pode ser estar, por exemplo, descansado sobre o que está acontecendo. Estar, por exemplo, despreocupado. Estar, por exemplo, fora daquilo que Deus nos chamou para fazer. Estar dormindo é estar fora do foco, é estar despreocupado daquilo que deveríamos estar preocupado. Não que deva significar, no caso propriamente dito, literalmente falando, o sono. Quando nós todos, às vezes, chega um momento em que, depois de um dia fatídico de trabalho, temos aquele cansaço ao qual é amenizado com o descanso via uma boa noite ou algumas horas de sono. Não. Aqui, claro, eles estavam dormindo. Em algum momento é dito no texto que os seus olhos estavam pesados. Certamente, depois de um dia fatídico, ainda à noite o mestre chama para uma vigília. Difícil foi para eles, mas por mais difícil que fosse, eles precisariam entender que o momento não era de dormir. E eles não estavam com qualquer um, eles estavam com Jesus. E Jesus os privilegiou, os honrou, abriu o coração dizendo: olha, esse é um momento difícil para mim, e eu quero que vocês nesse momento estejam comigo. E quando ele chega, ele encontra os seus discípulos dormindo. Jesus está contando com você. Jesus está contando com a sua igreja nesse mundo, está contando com a sua igreja nesta hora. Mas se Jesus viesse hoje, o que ele nos pegaria fazendo? Se Jesus voltasse agora, se você fosse Jesus e você pudesse julgar a sua vida agora, como você o encontraria? Como você se encontraria se Cristo viesse agora? Talvez pegaria você no Facebook, talvez pegaria você no WhatsApp, e aí o lance não é aonde você está, mas é o que você vai estar fazendo. Jesus chega e pega os seus discípulos dormindo. E talvez você esteja dormindo. Quando nós dormimos? Quando nós não usamos o momento em que estamos vivendo do jeito certo. E entenda, nós somos chamados,
nós somos feitos, nós somos trazidos a esse mundo por um propósito. E algumas pessoas pensam que o seu propósito aqui é, por exemplo, deixar um legado para os filhos, morrer e ser lembrado. Não, queridos. Deus não fez eu e você para sermos lembrados por ninguém. Deus nos fez com um único propósito, para que a vontade dele se estabeleça através da minha e da sua vida. Precisamos entender que o propósito original de Deus para o homem é que ele o glorifique, que ele o adore e nele tenha prazer para sempre. Todas as demais coisas são consequências. Uma vida abençoada, uma família abençoada, filhos que vão caminhar a partir das pegadas do Pai, tudo isso é consequência. Mas se quisermos sermos lembrados, precisamos que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E foi para isso que Deus nos fez. Então, se hoje Ele chegar e nos alcançar, como nós vamos estar diante dEle? E nós precisamos entender que uma coisa é eu estar no WhatsApp, uma coisa é eu estar nas redes sociais, e outra coisa é eu estar nas redes sociais trabalhando para o reino. Deixa eu dar um exemplo. A gente perde muita oportunidade em coisas simples. Por exemplo, quando temos que colocar o nome da rede da nossa internet. Ah, pastor, é demais. Não, não é demais. A Bíblia diz que devemos falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Há pessoas que, podendo usar essas pequenas coisas para difundir o nome de Jesus, para falar de Deus, coloca ali coisas que muitas das vezes não tem nada a ver e que não agregam nada. Quando você poderia colocar Cristo voltará, Jesus te ama, há uma solução para a sua vida. Coisas assim que quando alguém entrar, vai ler e vai levá-lo, senão naquele momento, em algum dado momento, ele vai pensar. Você precisa entender que Jesus vai voltar. E como você vai estar quando ele voltar? A parábola das 10 virgens vai dizer que 5 se prepararam e 5 não se prepararam. E as 10 pegaram no sono. Só que quando acordaram, 5 tinham reserva e 5 não tinham. Então o problema não está no sono, mas é quando acordarmos, como vai estar a nossa reserva? Como você vai estar se Jesus chegar diante de você? Se você tiver que chegar diante de Jesus, como você vai estar? Vai estar dormindo? Dormindo como? Talvez usando as redes sociais, mas para algo que não enriquece, para algo que não tem nada a ver. Deus não chamou você para ter lazer. Deus chamou você para trabalhar para o reino, para estabelecer o reino de Deus. E nunca foi tão propício, nunca foi tão necessário, nunca teve tanta oportunidade, foi tão fértil o campo como agora, num mundo onde está todo mundo apavorado. Mas será que se Deus olhar para baixo, ele vai ver alguém nas redes sociais falando de Jesus, difundindo sobre ele? Ou vai pegar você namorando, vai pegar você curtindo, fomentando, replicando coisas que não mudam em nada e não melhoram em nada a vida das pessoas? Talvez, se Jesus viesse agora, pegaria muitos de nós rindo, fazendo sátiras, achando graça de coisas que nem tem graça, porque Covid-19 não é motivo de graça, é motivo de nós orarmos e entender que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Jesus, imagina que nós agora, esse povo de Deus de hoje, resume-se nos 3 discípulos que Jesus pega e vai com eles mais além e se abre com eles, dizendo: olha, tá difícil, eu estou sentindo a dor antecipada do Calvário, eu estou sentindo a dor agonizante do Gólgota, e eu quero que vocês fiquem comigo. Vamos traduzir para palavras dos dias de hoje. Olha, eu tenho olhado para este mundo e não tenho suportado mais essa situação. E eu quero que vocês estejam comigo, apostos, porque vem dias difíceis para mim. Ezequiel 22:30 vai dizer o seguinte: busquei dentre eles um homem, a fim de que estivesse na brecha e se colocasse perante mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que Deus nesta tarde, que Deus nesta noite, melhor dizendo, possa alcançar em mim e em você aquilo para a qual Ele nos colocou aqui para fazer. Que ele, ao contrário do que encontrou nos seus discípulos, possa encontrar em nós pessoas que estejam alertas, pessoas que estejam sóbrias, que estejam vigilantes e fazendo aquilo para o qual foram chamados para fazer. E é isso que eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, família OBPC de Rio do Sul, atenção. Como você será achado por Deus se hoje Jesus chamar a tua senha? Se hoje Deus chamar você, se hoje Deus vier até você, a julgar pelo seu dia. Imagine que agora é 8 horas da noite. Agora eu pergunto para você, olhe para trás, olhe para o seu dia. Imagina que você é Deus.
E você agora está fazendo uma análise do seu dia. Qual nota você daria para o seu dia? Quanto tempo você orou? Quanto tempo você leu a Bíblia? Você tem tempo para meditar? Que medite um capítulo por dia. Você tem tempo para meditar. Você tem tempo para orar. Você tem tempo para evangelizar via as redes sociais. Você tem a oportunidade. Olha o story do seu pastor. Veja o que ele tem colocado no seu story. Procure olhar para o momento e buscar a vontade de Deus, que você possa contribuir nesse momento. Nós somos chamados para, nesse momento, contribuir para o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, levar as pessoas a entender que não é só cantar nas sacadas, não é só orar nas sacadas, mas é decidir por uma vida em Cristo, uma vida por Cristo. E nós precisamos traduzir isso melhor, precisamos colocar isso por extenso, de uma forma melhor entendida, que as pessoas estão achando que agora a solução é apenas cantar, é apenas falar que Deus existe, é apenas ouvir algumas mensagens. Não! Nós precisamos viver uma vida diferente, pensar que isso que está acontecendo requer de nós uma posição diferente, uma postura diferente. Não para que as pestes não venham, porque as pestes virão, a Bíblia diz que elas virão, mas para que nós entendamos que ainda que elas venham e até nos peguem, que nós possamos estar bem, possamos estar aqui cumprindo, e quando nos pegar, termos feito igual Paulo, combatido o bom combate, acabado a carreira, mas guardado a fé, para que a coroa de glória da parte de Deus que nos espera possa nos ser alcançada. Precisamos entender isso. E por isso fica essa pergunta: como seria se hoje Jesus chamasse você? O que ele nos encontraria? Os seus discípulos, por 3 momentos, ele os encontra dormindo. Ele os encontra ociosos, despreocupados, como se quem vai morrer é ele, eu não estou nem aí. Queridos, precisamos entender que temos uma missão, estamos aqui com um propósito. Deus nos chamou aqui para algo que envolve o seu reino. Não fomos chamados aqui para viver bem, para termos lazer, pelo contrário. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Precisamos entender que nós temos um papel aqui. Nós temos um objetivo em estar aqui. E como Jesus vai encontrar você? Se hoje, como eu disse, você fosse Deus e julgasse o seu dia, como você o julgaria? Você usou bem o seu dia? Ou tudo que fez foi conversar, rir, inteirar-se? Há pessoas que, porque estão no isolamento, se não tiver internet, são capazes de morrer. E tendo internet, tudo o que fazem é navegar. Mas não contribuíram em nada para o reino de Deus. Queridos, a Bíblia vai dizer em Mateus que aquele que achar a sua vida a perderá, mas aquele que a perder por amor dele a achará. E você precisa entender que a sua prioridade é a vontade de Deus na sua vida. O correto é cada crente nesse momento de pandemia, nesse momento de terror, de pavor, é chegar para Deus e dizer: Deus, qual é a tua vontade? Aquilo que compete para mim diante disso, qual é o meu papel? Qual é a minha parte diante disso? Precisamos entender que tudo acontece por um porquê. Nada é por acaso. Deus conta comigo, Deus conta com você. Como ele vai encontrar? Se fosse hoje a vinda dele, como ele acharia eu e você? Como nos encontraria? Como você tem usado seus dias? O que você tem feito? É muito simples responder essa pergunta. Aquilo que você mais tem empreendido os seus esforços, mais tem colocado a sua atenção, tem sido a sua prioridade. Mas será que foi para isso e é isso que Deus quer de você? Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que você reflita com a sua família. Precisamos repensar. Será que as suas prioridades estão alinhadas? Seu direito é não ter direito algum. E o seu querer é tão somente a vontade de Deus. Precisamos entender que essa é que é a prioridade na minha vida. Não que você não possa trabalhar, que você não tenha que se preocupar, que você não tenha que ter um tempo com sua família, sim. Mas você precisa entender que a prioridade é o reino de Deus. E se você for usar as redes sociais para algo que não for para promover o reino, que não for para promover na vida das pessoas conforto, e mais do que conforto, uma direção, então não use as redes sociais. Soube de alguém que estava jejuando de redes sociais. É melhor jejuar.
Se você não pode, pegue a mensagem do pastor Roberto, que diz que se você não pode melhorar o silêncio, fique quieto. Se você não vai poder contribuir nas redes sociais, não fique nelas. Mas cuidado, porque pessoas estão morrendo, pessoas morrerão. E elas poderiam até morrer salvas, se cada um de nós fizéssemos a nossa parte. Pense nisso. E o outro texto que nós lemos fala exatamente dessa questão de não sabermos o dia e a hora, porque ambos são desconhecidos. E aí ele vai dizer, no capítulo 24, 42, ele vai dizer, olha, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que virá o Senhor. Eu e você não sabemos, mas sabemos que ele vai voltar. E como ele vai nos encontrar é que vai dizer se iremos ou não. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você for pegar o Novo Testamento, vamos pegar só Mateus, vamos resumir no livro de Mateus. Se você pegar Mateus, o primeiro evangelho de uma série de 4, você vai ver que todas as vezes que Jesus chamou alguém, que Jesus viu alguém, essas pessoas estavam fazendo alguma coisa. Ele pegou, por exemplo, aqueles que estavam pescando e disse, olha, deixem de pescar peixes, porque eu vou vos transformar em pescadores de homens. Então, aqueles que estavam trabalhando, Jesus chamou. Jesus não chama desocupado e ocupa, ele chama aqueles que estão ocupados e lhes dá ocupações. Precisamos entender isso. Então, é importante nós entender que haverá um acerto de contas, haverá um momento em que ele virá. E como nós vamos estar é que vai dizer se nós iremos ou se ficaremos. Quem está em Cristo, logo, vai estar cuidando das coisas de Cristo. Quem não está em Cristo, logo, vai estar igual Marta, preocupado com os afazeres. Se hoje, crentes, se hoje, meus irmãos, agora, olha o discernimento que Deus me deu aqui. E hoje, depois de muito tempo, estou pregando uma mensagem inspirada, porque não tenho nenhum esboço. Estou pregando sem esboço. Entendi que assim Deus queria, então estou caminhando sem esboço. Agora, entenda uma coisa. Olha o discernimento, olha a inspiração que Deus me dá aqui. Se Jesus viesse hoje, se a trombeta tocasse, eu vou te dizer uma coisa. Não é julgamento, é realidade. Muitos, talvez, ficariam. Sabe por quê? Porque está cheio de gente olhando somente na horizontal. Somente aqui. Pessoas que estão ali buscando a torto que tem direito, informações sobre o Covid-19, estão mais informados sobre o que acontece fora do Brasil do que no Brasil, estão mais informados do que acontece em São Paulo do que em Rio do Sul. As pessoas sabem mais, às vezes, da vida de políticos, sabem mais dos passos de artista do que dos passos que Jesus deu quando palmilhou sobre essa terra. E agora nunca as pessoas estiveram tão preocupadas com o Covid-19. E aqueles que não estão procurando estar somente com coisas que, se a trombeta tocar, as pessoas não vão nem notar. É capaz de, no arrebatamento, alguém da sua casa sumir e você nem notar. 2, 3 dias depois, saber, o fulano, não tenho visto o fulano, não saiu do quarto, não sei onde é que ele está. Tamanho é o interesse e tamanho é o foco em coisa que não deveria ter, que as pessoas estão totalmente despreocupadas ou estão focadas em algo que não vai poder trazer para elas e mudar nada na vida delas. Você já parou para pensar nisso? Se Jesus viesse hoje, se as trombetas tocassem hoje, e um dia elas vão tocar, porque a Bíblia diz que o dia e a hora é desconhecido, mas acontecerá. Haverá um dia, há um dia determinado, há um momento determinado em que ele vai vir, e como eu e você vamos estar. E precisamos entender que aqueles que estão em Cristo, eles sabem o que é prioridade. Quereis um exemplo? A Bíblia diz que certa feita Jesus chega na casa de Marta e de Maria, e a Bíblia diz que ao chegar lá, Maria pudera até estar trabalhando, fazendo os afazeres da casa, mas ela entende que Jesus chegou, e quando Jesus chega, a prioridade é o reino de Deus, e Maria agora fica aos pés de Jesus, e Marta vem, além de fazer, além de chamar a atenção de Jesus, além de não ter parado ainda, vem chamar a atenção de Jesus sobre o fato de que sua irmã fica aos pés dele quando deveria ajudá-la. É Maria. Maria e Marta representam os dias de hoje, os dois grupos de pessoas. Aqueles que estão preocupados em ficar aos pés de Jesus e aqueles que estão preocupados em levar a sua vida, em fazer com que as coisas continuem, em cuidar do que é seu, preocupado. Tem gente que está mais preocupado pelo fato de que não vai poder vender,
e assim não vai poder ter mais dinheiro do que já tem, outros com medo de que por não trabalhar possam não receber, esquecendo que se Deus está no controle, se isso é uma ação permissiva, Deus tem a solução para isso e que não vai morrer. Mas há pessoas que estão mais preocupadas com a questão horizontal do que a questão vertical. E nós temos Maria preocupada com a vertical e nós temos Marta preocupada com a horizontal. E aí nós vamos ver que Maria, representando aqueles que entendem que foram chamados por um propósito e que a sua prioridade, que a vontade de Deus se cumpra, e precisam estar aos pés de Jesus, e por isso está aos pés de Jesus, e nós vamos ter Marta preocupada com os afazeres da vida. Então, quando Jesus chega na sua casa, você precisa entender, e ele já chegou na sua vida, ele é prioridade. Ele é prioridade. Não estou dizendo que você não possa fazer os seus afazeres, não, mas que você deve acordar, você deve já, antes de lavar o rosto, reconhecer que foi Deus que permitiu que você acordasse. Lavar, fazer as suas higienes pessoais e correr aos pés dele. Depois disso, ter o seu dia. Caminhar no seu dia, de forma que cultue a Cristo. Você deve sim trabalhar, você deve sim limpar a sua casa, deve estar com sua família, mas tudo isso de uma forma que aponte para o reino. Tudo isso de uma forma que o reino de Deus seja estabelecido. Quando estou com minha família, eu estou com minha família porque entendo que eu preciso ter uma vida social com minha família. Quando eu trabalho, eu preciso entender que isso faz parte da minha vida terrestre aqui. Mas no meu trabalho, eu preciso ter condutas, eu preciso ter atitudes, como a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo e que Ele quer que eu brilhe de forma que os homens, olhando para a minha vida, glorifiquem a Deus. Você precisa entender que o que você fizer precisa apontar para Deus. Pastor, então eu não vou ter vida? Não. A sua vida pertence a Cristo. E o que você fizer, quando você abrir sua boca para falar da realidade do planeta, da realidade que hoje a sua cidade vive, as suas palavras têm que levar as pessoas a olharem para Deus. As suas atitudes mediante a pandemia têm que levar as pessoas a olhar para você e entender que, opa, existe aí um ser supremo chamado Jesus de Nazaré. E aí ele vai dizer sobre isso, olha, vigiem, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E quando ele chegar, como ele vai pegar você? Fazendo o quê? Como você está? Está em casa? Você que não pode trabalhar por força de um decreto, mas o que mais você tem feito em casa? Ler a Bíblia? Mais do que um versículo é difícil. Orar mais do que 15, 20 minutos. Os que melhor oram, os que mais oram, 1 hora. Mas engraçado que a gente consegue ficar nas redes sociais fomentando coisas que não mudam a vida de ninguém, muitas das vezes, por horas, por horas. E aqueles que aparecem nas redes sociais agora só para aparecer, só porque querem... Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu, por força de ser pastor, presidente de uma igreja, eu tenho o dever de cuidar de você, de me preocupar com você, de ligar para você, de buscar meios para que você possa ser alcançado. Não que você não possa, mas